Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar agora com essas aulas que são aulas de orientação. É claro também deixar que isso aqui não pode ser considerado uma consulta médica, ok? Uma vez que vocês todos sabem que consultas médicas a gente se baseia muito em exames, análises individualizadas, principalmente no contexto integrativo, que é a área que a gente trabalha, né? Enxergando cada ser como um indivíduo único e suas particularidades como determinantes na decisão desse tratamento. Então, o que a gente vai ter aqui são orientações de saúde, principalmente no quesito biofísico e referentes por esse momento que a gente está passando, que é um momento muito delicado, em que, infelizmente, nem todos os profissionais de saúde estão atentos para o que está acontecendo e principalmente para o que vai acontecer. Então, considerando que hoje cada um realmente precisa tomar conta de si e dos seus, são orientações muito ricas no contexto de amenizar os danos provocados, não somente por quem foi inoculado, mas também por quem já está sendo inoculado sem saber, por anestesias, águas de injeção, soro fisiológico estéril e medicamentos injetáveis, né? E considerando isso tudo injetável. E considerando que todos, sem exceção, estão submetidos ao ar contaminado, às comidas contaminadas, as carnes, os peixes, todos também já estão sendo, há um bom tempo, inoculados mesmo com o próprio veneno, as próprias vacinas, sei lá, até se vencidas ou não. Bom, de qualquer forma, não tem como piorar, né? Vencido ou não, não tem como ser pior. Então, ou seja, estamos todos literalmente no mesmo barco, sendo que quem recebeu as injeções, né, específicas tem um contexto aí um pouco mais delicado, porque condições de alteração genética foram de fato introduzidas, e isso vai repercutir não somente na saúde dessa pessoa daqui para frente, mas também nos seus descendentes. E pronto, eu não vou explicar muito sobre o que é. O foco aqui é a solução, certo? Então, eu vou explicar algumas coisas para que vocês tenham um entendimento do contexto. Outra coisa importante também que eu vou explicar aqui é o seguinte: no início, eu achei que de fato seria possível indicar pacientes para determinadas regiões. Só que eu trabalho, eu não sou secretária e também jamais daria tempo de eu ajudar mais pessoas, como eu estou fazendo agora, se eu tivesse que ficar dando contato de profissional para cada um de vocês. Então, e também houve a questão de que no início, de fato, eu fiz isso. E o feedback dos profissionais foi que as pessoas que estavam buscando por eles não tinham dinheiro para nada, eram pessoas basicamente desesperadas, que queriam muito remover o grafeno, mas achavam que o tratamento ia ser gratuito. Profissionais não trabalham de graça. Então, os profissionais vão continuar cobrando o que eles já cobram. Eu não tenho como interferir nisso, mas eu pedi a todos consciência sobre esse momento que estamos vivendo. Eu, por exemplo, parei basicamente de trabalhar mesmo para poder concluir, né, fazer esse projeto aí com sucesso, que é ensinar vocês a se cuidarem e também disseminar vocês para os profissionais mais perto. Inclusive, muita gente me pedindo teleconsulta, me pedindo consulta, eu não tenho como fazer, eu trabalho com teleconsulta, mas nesse momento não tem como, porque se eu fizer as teleconsultas, eu não consigo ajudar vocês. Então, assim, é claro que eu gostaria de continuar fazendo, mas teleconsulta, se eu fizer 5, 6 por dia, eu estou atendendo 6 pessoas e aqui, fazendo isso que eu estou fazendo, eu estou atendendo 4, 5, 6 mil pessoas de uma vez só. Então, na verdade, esse é o objetivo, ok? Então, eu peço compreensão. É muito importante que vocês saibam que no final de tudo, eu vou sim entregar uma lista. Ainda estou verificando a questão de segurança. Não sei como vai ser entregue essa lista ainda, porque justamente eu estou pedindo para pessoas que nos ajudem em relação à segurança, não somente desses profissionais, mas também dos equipamentos em si, tá? Então, não vai ser uma coisa que vai viralizar,
na internet, não vai sair botando os profissionais de jeito nenhum. O que pode viralizar é esse vídeo de instrução, ok? Agora, o contato, o endereço das pessoas, em hipótese alguma. E vocês vão aprender, não somente... E outra coisa, por que que eu vou fazer isso? Porque não adianta também você querer ficar indo no profissional toda semana, porque mesmo que você tenha recursos, você precisa aprender a se cuidar por conta própria. Porque, digamos, a gente vai, sim, existe a solução, que eu vou mostrar aqui para vocês na hora certa, só que pensem, a gente vai fazer essa limpeza generalizada da sua vida inteira até hoje e do grafeno, mas você vai continuar em contato com ele. Pela comida, pelo ar, pela bebida, por medicações, enfim, que não tem como evitar contato com pessoas, né? Então, por exemplo, casais em que um se vacinou e o outro não, mesmo que ele passe pela limpeza, ele também vai se manter em contato. Então, isso passa, né? Existe o sharing de grafeno, né? Que, inclusive, ele transmite pelo beijo, pelo sêmen, pelo suor, pelo toque. Então, ou seja, é uma coisa que a gente vai precisar aprender não a conviver, mas aprender a acertar, né? Então, a gente sabe que isso vai estar presente na nossa vida por muito tempo. Não sei exatamente, enfim, como as coisas vão sair daqui para frente, mas o despertar é completamente necessário e ele vai sim mudar muita coisa. A gente só não sabe exatamente o que e por quanto tempo a gente vai passar por isso, tá bem? Então, o importante é saber como viver daqui para frente e saber como se portar, né? E como cuidar da própria saúde. Isso que é o mais importante. Então, ou seja, por mais que você tenha recursos para ir a um profissional, você precisa saber neutralizar isso, porque daqui para frente o seu barril vai estar limpo, o seu corpo vai estar limpo, justamente por isso que eu estou ensinando, porque para que vocês aguentem o que vai acontecer daqui para frente, o corpo de vocês precisa estar limpo, vazio de toxinas, porque se ele estiver como ele está hoje, qualquer coisinha, qualquer bobagem, qualquer Bluetooth vai adoecê-los a ponto de, infelizmente, poder levar à letalidade. Então, quando a gente limpa o terreno biológico, quando a gente limpa o organismo, a gente tem um fôlego maior para resistir mesmo a outras epidemias, ok? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês sobre as dúvidas. Assistam várias vezes essa aula, por quê? Se mesmo os meus alunos profissionais, que são profissionais da área, que entendem de todos esses termos médicos e termos mais difíceis, se muitos deles deixam passar algumas informações que estão contidas na aula, imagina os leigos, ok? Então, antes de perguntar, assista a aula mais de uma vez. E se realmente a dúvida persistir, você pode me fazer essa pergunta no direct do Instagram, você pode me fazer essa pergunta até mesmo aqui no privado, e dependendo se for uma pergunta realmente relevante, eu coloco no grupo, a resposta no grupo, como eu faço no Instagram, ok? Você pode me procurar no privado daqui. Não é imediatamente que eu vou responder, é conforme a possibilidade, a viabilidade e a ordem, né, de perguntas. Mas eu vou responder e coloco a resposta aqui nesse grupo em vídeo. Não dá para abrir o Telegram para dúvidas, porque vocês tiram dúvidas e eu sei, entendo a ansiedade, mas aí perde completamente o foco da situação. Outra coisa, muitas pessoas indicando muitas coisas que não necessariamente vão fazer parte do que eu estou mostrando a vocês, do que eu estou ensinando a vocês. Eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, mas eu estou dizendo aqui que o que eu vou mostrar a vocês, existem testes feitos em laboratório e principalmente em microscópio. Então, ou seja, tudo que a gente já viu até hoje para melhorar a saúde nessa questão de pandemia é válido, ok? Eu vou chegar lá, depois eu vou explicar o porquê, que o foco é grafeno, tá? Então, sobre inflamação, cascata inflamatória, um monte de coisa serve, porque a gente já tem aí 2 anos, 3 anos já estudando muito isso. Agora, o grafeno, a gente já tem uns 2 anos, digamos assim, e o que eu vou indicar aqui é justamente aquilo que foi já visto em microscópio
e espectrometria de massa, tá bem? Porque aí sim a gente consegue dar uma clareza e principalmente enxugar. Porque as pessoas hoje, por conta da pandemia, elas tomam uma quantidade infinita de suplementos. Eu posso dizer até por mim mesma, né? Eu tenho uma gaveta gigantesca de suplemento, e eu mesma vejo que isso não é nada prático, e muita gente não somente é, perde na praticidade, mas também na questão financeira, que hoje acaba gastando muito mais dinheiro com suplemento do que gastava com medicamento antes, o que é até melhor para a saúde, no entanto, financeiramente não é tão interessante. Então, a ideia também é enxugar a quantidade de coisas que vocês vão tomar, porque a gente tem que ser objetivo. Então, quando talvez eu não fale de NAC, bromelina, natoquinase, ivermectina, enfim, por quê? Porque isso é cascata inflamatória, tá bem? Isso permanece, gente, tá? Agora, o que a gente vai falar é desta situação, dessa nanobiotecnologia, do transhumanismo, para que haja uma mimetização das nossas células e um domínio da nossa fisiologia por esses sinais que serão recebidos, que já estão sendo recebidos e estão interferindo no funcionamento do nosso organismo, tá bem? Então, vamos lá, vou começar aqui já a compartilhar minha tela com vocês. Aqui, ó. Remoção do grafeno. Então, o que a gente tem que entender, que isso daí eu vou ter que explicar um pouco para vocês, já expliquei na live de ontem, já dei uma introdução, sobre o que é o ataque frequencial, ok? Tudo que a gente recebe, né, de sinais externos, então, ou seja, televisão, rádio, radar, luz, ah, som, frequência auditiva, raios gama. Gente, tudo fica dentro de um tipo de energia chamada energia eletromagnética, ok? E o que a gente já sabe hoje é que a grande maioria das epidemias e das pandemias, na verdade, das pandemias, né, foram causadas por energia eletromagnética. As epidemias, principalmente as epidemias da África, a gente sabe que muitas foram causadas por testes, testes mesmo, tá? Isso que vocês estão pensando. Ou seja, cria-se algo em laboratório, ou aumentando a potência, ou isolando e deixando esse vírus resistente a medicamentos ou bactérias e afins, e inocula-se isso numa determinada população. É óbvio que existem muitas vezes incidentes, como, por exemplo, um contato com um macaco, algum animal. No entanto, isso é muito mais narrativa do que realidade. O próprio HIV, dizem que foi contato com um macaco, mentira, também foi dispersado propositadamente. Então, tudo que a gente sabe sobre isso hoje, estou falando dos profissionais de saúde, os profissionais de saúde todos foram enganados. Depois eu tenho aula aberta sobre o relatório Flexner, busquem no meu Instagram, sobre como foi criada essa medicina industrial, como eu chamo. Eu chamo de medicina flexeriana, porque veio do relatório Flexner, ou medicina industrial, porque é uma medicina que serve literalmente à indústria, ela não serve à saúde da população, ela serve à indústria. Então, essas pandemias, né, essas epidemias, vamos dizer que 90% delas são produzidas por ataque frequencial ou ataque de patógenos desenvolvidos e isolados em laboratório, ou seja, são literalmente criadas pelo homem, tá? Então, eu quero quebrar aqui qualquer nível de ingenuidade que exista em relação a isso, quero quebrar também aqui o nível de extrema confiança que se tem em serviços de saúde, não literalmente queimando todo mundo, no sentido queimando filmes de todo mundo, porque óbvio que existem pessoas boas que trabalham ali, óbvio, é lógico, a gente usufrui sim do sistema público, não tem como dizer, eu já trabalhei em hospital público e, de fato, o que faz aquilo funcionar muito bem são as pessoas,
são esses profissionais de forma individual. Mas se a gente for ver, analisar bem, o sistema que comanda o sistema público é justamente o problema. Então, considerando as pessoas, os funcionários, tá tudo certo, tudo ok. Agora, o comando é prejudicado, né? O comando disso aí sempre tem outros interesses além da saúde real. Então, por exemplo, eu mesma usufruo desse sistema de saúde, usufruí. No Brasil não usufruí tanto, eu mais trabalhei nele, e aqui na Europa eu até usufruí, ok? E não posso reclamar no sentido geral, até poderia, sim, porque muita coisa bizarra aconteceu, mas a gente vê que é um erro que vem de cima, ok? É um problema que vem de cima. Então, no Brasil, vocês são carecas de saber disso, né? Não preciso nem explicar que o problema vem normalmente de cima, de quem comanda e quem define para onde o dinheiro vai. E o pior é que em cima, lá em cima mesmo do comando, que inclusive ninguém vê, que é o olho que ninguém vê, o olho que tudo vê, mas ninguém vê esse olho, ele tem comandos em todos os lugares, tem infiltrados em todos os governos, em todos os países, em todas as instituições, todas. Então, é o sistema que tem inúmeros braços, inúmeros galhos, ele é completamente infiltrado. É por isso que a gente precisa reagir, ok? E não estou falando que a gente vai quebrar tudo, não, mas a gente vai se proteger, sabendo com quem a gente está lidando, sabendo muito bem com quem a gente está lidando, e principalmente se proteger desses danos e evitar que a gente funcione literalmente como ratos de laboratório, apesar de até hoje ter sido assim, ok? Então, essas doenças, a gente já teve aí ao longo não desse século somente, mas tudo é cíclico, é importante que vocês saibam que isso que está acontecendo agora já aconteceu, só que num nível menor, né, num espectro menor, e a gente está passando por uma alteração comportamental, alteração do comportamento emocional, não somente por todas essas toxinas, a quantidade de pessoas que têm já depressão. Depressão já é uma doença classificadamente pandêmica também. E o que a gente tem aí? É importante vocês saberem que já é para quem domina isso, ok? Já é simples e fácil de se manipular alguém. A gente vê a televisão ela serve única e exclusivamente para manipular as mentes de quem assiste. Ela só serve para isso. Instalação de drives mentais, instalação do nível de escassez, é ela que regula o nível de escassez da população, ela que regula o nível de obediência e o nível de medo, é a televisão que regula. Assim como ela também regula a questão dos patrocínios, né? O que vai ser vendido através dessa televisão? São os maiores patrocinadores e fomentadores dessa rede, ok? Por isso que existe um filtro muito grande nos valores das propagandas, né? Ou seja, não é qualquer um que vai colocar uma propaganda na televisão. É literalmente alguém que já ultrapassou ali uma barreira do nível da massa, né? A gente sabe que, sei lá, 5 minutos custa 500 mil reais, né? É meio milhão, basicamente, por 5 minutos. Então, não é qualquer um que vai investir nisso. Isso já mostra aí a questão da hierarquia, né? Digamos assim. Então, a gente tem alteração do comportamento emocional já totalmente manipulável por comportamento. Então, se você, por exemplo, fica assistindo uma televisão, sem contar as ondas que ela emite para você, o que é dito instala drive mental e altera o seu comportamento. Altera totalmente, ok? Imagina quando começam a ser usadas as frequências, porque as frequências elas vão fazer o seu cérebro vibrar numa frequência X, num ranking, num rango. Ai, gente, desculpa, às vezes eu esqueço as palavras em determinada, né? Então, assim, nesse espectro, nessa faixa,
você consegue fazer o seu cérebro vibrar numa determinada frequência, e essa frequência ela vai determinar como funcionam essas células, né? Se as membranas vão ficar um pouco mais abertas, né? Suscetíveis à entrada de medicamentos ou substâncias, se elas vão ficar mais fechadas, se elas vão vibrar num processo mais positivo, ou se elas vão vibrar num processo mais negativo, e por aí vai. E as nossas emoções, elas são traduzidas por meio bioquímico. Então, por exemplo, a gente tem uma região no nosso cérebro chamada hipófise. Ela é a glândula que produz, que domina o funcionamento do nosso corpo. E a hipófise, ela é dividida em duas partes. Tem a neurohipófise e a adenohipófise. A neurohipófise, ela recebe sinais elétricos, eletromagnéticos, referentes ao que você está vendo do meio. Então, por exemplo, você está vendo um leão correndo atrás de você, ou você está vendo um momento ali de violência, ou você está vendo um acidente, você está vendo alguma coisa acontecer através dos seus sentidos, né? Olho, ou você está ouvindo, através da audição, através do olfato, você está sentindo um cheiro que pode ser alerta, um cheiro de queimado, um cheiro de gás. Então, isso tudo entra no nosso cérebro através de neurônios. Ou seja, a mensagem que vem é neurológica. Então, essa hipófise, na parte neurológica, ela vai receber os sinais que estão sendo emitidos para dentro dela através dos nossos sentidos numa linguagem neurológica, ou seja, eletro e também magnética, mas basicamente elétrica. E essa região neurohipófise, ela vai fazer justamente a comunicação para a adenohipófise. A adenohipófise é a que vai reagir a essas mensagens, traduzindo essa linguagem neurológica em linguagem bioquímica. Ou seja, ela recebe a informação, olha, é isso que está acontecendo, então essa pessoa, para poder ajudar nesse acidente, eu vou liberar mais adrenalina, eu vou liberar cortisol, ou então, nossa, meu Deus, tem um leão vindo atrás dela você mesma, né? Então eu vou dar para ela também muita adrenalina e cortisol, só que para ela correr, eu vou gerar ali uma frequência de medo e sobrevivência, né? Eu não vou gerar coragem e sobrevivência, porque eu não quero que ela enfrente o leão, né? Eu quero que ela tenha um pouco de medo e corra para sobreviver. Já no acidente, eu quero que ela tenha o quê? Coragem. Coragem e força, uma força maior do que a que ela exibe normalmente, porque ela vai precisar, de repente, levantar aquele carro. E ela vai ter que ter coragem para poder chegar lá e ajudar essa pessoa, porque o carro pode explodir, enfim. Na sua hipófise, acontece, não é somente na hipófise, mas eu estou explicando de uma forma muito básica, acontece toda essa tradução de sinais para que ele se transforme em bioquímico. E aí a sua hipófise, a adenohipófise, vai emitir os comandos de, ou ela mesma já produz alguns hormônios e sinalizadores neurológicos, ou ela vai induzir as outras glândulas a produzirem. Então, por exemplo, ela induz a produção na tireoide, ela induz a produção na adrenal, né, que é a que produz o cortisol, enfim, e diversos outros. Ela vai atuar em todas as glândulas do nosso corpo, a produzir até mesmo os hormônios sexuais, e a gente vai ter essa reação no organismo, né, vai reagir produzindo hormônios ou neurosinalizadores ou outras substâncias também. E assim a gente vai tendo o nosso processo de homeostase. O que é isso? O corpo está sempre tentando chegar ali num equilíbrio para você consiga sobreviver a qualquer meio. Então, por exemplo, você mora no Nordeste e vai para uma montanha do Himalaia, que é frio pra caramba. Então, o seu corpo precisa fazer com que você regule ali o funcionamento dele sem que você tenha uma hipotermia e morra congelado, ok? Claro que você tem que se proteger externamente, mas o funcionamento do corpo depende disso, ele mantém a temperatura sempre ali meio que constante, mesmo você estando no frio ou no calor, ok? Então, o nosso corpo, ele é perfeito, é importante que vocês saibam disso, a gente tem sim formas de se autocurar de basicamente tudo,
estando saudável, obviamente, né? Isso vai de alimentação, atividade física e tudo mais. Mas é importante que vocês saibam que o que a indústria faz é justamente colocar na sua mente o tempo todo que você não é capaz de se autocurar. Isso é mentira, ok? O próprio sono, um sono bem regulado, bem arquiteturado, né? Como eu estava falando com vocês, da arquitetura do sono, das frequências, das ondas, ele por si só já é o nosso processo de autocura. É a nossa med bed, digamos assim, porque trabalhem com frequências durante um momento em que você não está fazendo nada por fora. Você está literalmente cuidando. O sono é um processo de autocura. Por isso que é obrigatório que a gente durma. E de preferência no horário correto, né? Porque também existe ali o ciclo circadiano, enfim. Então, é importante que vocês entendam isso. E a alteração comportamental, ela vem totalmente referenciada do meio. Então, o que é importante que as pessoas saibam? Quando elas entendem o que elas estão vivendo, qual é o momento que está passando, né? E o que está sendo induzido, o que está sendo estimulado nas pessoas, elas tendem a ter uma chance maior de se defender disso e ter menos alterações comportamentais, como, por exemplo, agressividade, depressão, é, falta de vontade de fazer as coisas, falta de vontade de viver, e por aí vai, ok? E quando a gente tem uma alteração de comportamento, normalmente isso vai muito da gente, da forma como a gente atua. Agora, diferente, né, que é uma evolução, é a alteração de atitude. É você literalmente ter o avanço em começar a produzir, começar a cometer determinados atos. E aí eu gostaria que vocês depois pesquisassem sobre o MK Ultra. MK Ultra foi um programa de manipulação mental muito realizado na época da Guerra Fria, a questão dos espiões e tudo. Na verdade, ele foi desenvolvido antes até, mas ele foi muito colocado em prática justamente durante esse período da Guerra Fria, em que havia muita prisão, né, de pessoas infiltradas, espiões, que transitavam em diversos países. E essas pessoas eram, como é que se diz? Eram capturadas, né? E através desse controle mental, dessa alteração desses testes, elas poderiam dizer a verdade, né? Então, somente assim, alguns espiões poderiam acabar falando a verdade, falando quem tinha mandado, a quem eles serviam e por aí vai. Só que, na verdade, esses testes também foram realizados com cidadãos, principalmente nos Estados Unidos. Então, não eram somente espiões, né? Os espiões eram. é, esses testes eram feitos para saber como lidar com os espiões, e não somente isso, é um contexto geral, como lidar com a manipulação da mente humana. Então, fizeram testes em cidadãos normais, fizeram testes em crianças, fizeram tudo que é atrocidade em relação a isso, porque eles utilizavam não somente injeção de produtos na veia, injeção de substâncias intramusculares, injeção de substâncias no cérebro, eles davam choque, enfim, eles faziam todo tipo de laboratório possível nessas pessoas e para poder entender como a mente funcionava. Poucos sobreviveram, os que sobreviveram ficaram realmente muito afetados neurologicamente e comportamentalmente também, é, afetados mesmo, até sequelados, podendo assim dizer, e são as testemunhas do MK Ultra, né? São as pessoas que hoje conseguem, hoje ou até pouco tempo atrás, conseguiam explicar como foi a vivência desse projeto bem complicado. Lembrando que essas coisas sempre foram feitas, Hitler fez muito isso, e isso, na verdade, sempre existiu, tá? Então, o MK Ultra, ele evoluiu demais, imagina, desde a Guerra Fria, né, que acabou ali na década de 80, 70, 80, isso sempre foi realizado, ele evoluiu demais com a tecnologia, e é o que a gente está vivendo hoje, à distância, ok? Utilizando essa quantidade, essa gama, essa poluição gigantesca de energia eletromagnética que a gente tem hoje.
Então, eu vou sempre orientar vocês sobre o que são essas coisas, né? A teoria, o contexto, para que vocês ganhem instrução e conhecimento, para que deixem de ser ingênuos em relação ao que estamos passando, mas o que urge mesmo, mais uma vez eu vou repetir, é a limpeza do nosso organismo, e eu vou ensiná-los, essa é a nossa prioridade. Então, a remoção do grafeno é uma coisa que a gente precisa fazer, quem se vacinou e quem não se vacinou, porque em 10 anos, põe aí, desde 2010, que é o que a gente sabe, que teoricamente eles já estão colocando isso, né, com muitas pesquisas, a gente conseguiu chegar aos dados de 2010, e com visualização em microscópio, a gente já chegou a 2014, né? A gente também tem vasculhados nas nossas coisas, medicamentos antigos, né? Felizmente ou infelizmente, a maioria joga fora, mas sempre tem alguma coisa perdida. Então, com isso, a gente conseguiu chegar a 2014, com comprovação microscópica. Agora, em dados de entrevistas e palestras dadas por autoridades, a gente já sabe hoje que bem provável que desde 2010 que ele tem sido incluído em segredo nas nossas coisas, em geral. Então, ou seja, todo mundo precisa se limpar do grafeno. Lembrando que, como ele também está nos chemical trails, na comida e tudo mais, a gente vai limpar tudo para zerar esse barril que está transbordando, né, para limpar o aquário, o terreno biológico, mas a gente tem que ter consciência de que amanhã já vão começar a gotejar mais grafeno nesse aquário. Esse terreno biológico vai começar a ter já mais uma praguinha ali começando a crescer novamente. Então, a gente vai fazer a remoção e é importante que vocês saibam neutralizar, porque a remoção é de tudo que já veio de toxina e tudo que a gente tem até agora, remove. E daqui para frente, a gente precisa estar sempre neutralizando o que está entrando, para no momento em que for possível, fazer uma nova remoção, ok? Então, para todo mundo também não ter que ficar removendo tudo toda semana, porque senão a gente vai ficar maluco também, não é essa a intenção, mas pelo menos carregando um neutralizador e utilizando neutralizadores após a remoção, a gente consegue aí ter pelo menos 6 meses até uma próxima limpeza, digamos assim, tá? Lembrando que quem já estiver doente, quem já estiver passando muito mal, com a vida completamente alterada depois das inoculações, você precisa realmente remover mais vezes. Para quem está passando muito mal, essa remoção precisa ser feita 2 vezes por semana, e remoção de tudo, né? Então, vai focar um dia na remoção do grafeno, o outro dia foca na remoção de metais, no outro dia foca na remoção de outras coisas. Quem for fazer preventivamente, quem não estiver mal, também não necessariamente em uma sessão vai fazer a remoção, tá? Tudo depende de como você está hoje, mesmo que você não tenha sintomas, né? O que que é isso? Mesmo que você não esteja passando mal, que você não esteja doente, é necessário que você faça uma limpeza completa. Ok? Por isso que é importante os exames, mas a gente tem que ter consciência de que nem todo mundo poderá fazer exames por aspectos financeiros, e nem todo mundo poderá fazer exames por aspectos de calamidade. Então, assim, não há tempo necessariamente para a gente fazer tudo. E lembrem-se, muitos laboratórios trabalham também para o sistema, por isso que muitos não querem fazer o exame de dímero D, porque vai evidenciar uma coisa óbvia. É importante que vocês saibam que muitos médicos, mas muitos médicos sabem o que está acontecendo, eles sabem. Os médicos não são burros, tá bem? Não são. O que a gente tem aí como é que se diz? Pressão de uma autarquia, né? Que é, digamos assim, quem comanda a medicina, ela pressiona em relação a silêncio, em relação aos próprios erros médicos, todo mundo sabe disso. Então, o que a gente tem aí é pressão, o que a gente tem é ameaça, o que a gente tem é parceria de médicos com o sistema, né? E uma pequena parcela, assim, é burra, tá? Agora,
a gente tem uma grande quantidade de médicos despertos que se rebelaram com esse sistema. Esses médicos têm todo o nosso respeito, precisam ser respeitados e até mesmo, muitas vezes, defendidos. Por quê? Eles, por conta de um amor à realidade de cuidar dos outros, eles se rebelaram contra a matriz da medicina, e muitas vezes eles acabam sofrendo muito com essa pressão, né, o tempo todo, e aí são caçados, perdem registros e por aí vai. Então é importante que vocês saibam que existe essa guerra na medicina, existe essa guerra no sistema de saúde, existe essa guerra porque são comandos que vêm muito além. Ficar se preocupando com o presidente, com direita e esquerda, isso é cortina de fumaça. Isso são eles que criam, eles lá do olho, que tudo vê, eles que criam isso para que a gente fique focado nisso e não enxergue o que eles estão fazendo por trás e por cima. Então, isso é cortina de fumaça, isso é o pão e o circo, né? Ou seja, a gente está sempre com a mente ocupada, preocupado com política, preocupado com violência, preocupado com coisa climática, coisa mais imbecil do mundo, essa questão que estão agora, mais uma narrativa, né, de alteração climática, que são eles mesmos que estão causando com os chemical trails, né? Ioniza com HAARP, joga o chemical trail no ar, ioniza com HAARP, e aí não existe mais passagem do sol para a gente. E fora a chuva ácida, né? Que a gente, ácido sulfúrico e o caramba, tem tudo mais de péssimo que tem nessas nuvens falsas. Então, tudo isso é cortina de fumaça para que vocês... e novela, né? Para que vocês não enxerguem o que de fato está sendo feito contra vocês mesmos, contra a família de vocês, contra a prosperidade de vocês, contra a vida de vocês. Então, vocês precisam realmente sair. Eu falo muito sobre a questão de enxergar as coisas de cima. Você precisa ter um esforço para subir uma escada, para elevar o seu nível de conhecimento, para que você consiga enxergar as coisas de cima, né? E consiga enxergar as saídas, conseguir enxergar tudo. Porque se você estiver ali no povão, na muvuca, você não consegue ver nada. Você não consegue ver onde fica o banheiro, onde fica a saída, onde fica a entrada, onde fica o bar, onde fica nada. Você não consegue enxergar nada. E é isso que eles fazem, para que você esteja sempre na muvuca, sem conseguir enxergar nada muito além. Por isso também limitam a questão do conhecimento, limitam o acesso à sabedoria, que vem do alto, e limitam tudo isso, ok? Para que você nunca atinja o que você veio para atingir aqui. E você acaba literalmente tendo uma vida de escravo, alimentando esta droga desse sistema. Então, sobre o grafeno, ele se tornou a prioridade. Por quê? Porque a gente já começou a ver as alterações de comportamento e ele basicamente está afetando o cérebro, neurografeno, e justamente alterando essas frequências, ok? Mais uma vez eu digo, a gente já estuda isso há bastante tempo, mas enquanto não havia uma solução comprovada, não adiantava simplesmente ficar falando, porque era perda de energia. Porque quando a gente tentou falar lá atrás, né, a gente foi massacrado, foi cancelado, taxado de negacionista e por aí vai. Só que agora a gente já tem nossa, são mais de 40 mil trabalhos publicados sobre essa situação, e desses 40 mil, a gente vê que a maioria concordando com o que a gente já falava ali naquela época. A gente não tem 40 mil de nanobiotecnologia, mas tem muito trabalho de desenvolvimento dessa tecnologia que a gente está vendo hoje, né, que está acontecendo. A gente tem os trabalhos de transhumanismo, que também remontam aí, eu já achei referência bibliográfica de 1997, ou seja, está tudo aí, preparado, basta vocês pesquisarem. Isso que eu não estou falando nem um terço, não estou falando nem um décimo de temas relacionados a esse assunto, tá? Então, assim, a gente vai falar depois mais detalhadamente sobre ele, ao longo das aulas liberadas em live também, mas sobre a questão da próxima pandemia, é importante vocês saberem por quê. Eles vão ter muitas epidemias espalhadas, cada uma muito direcionada ao contexto cultural de um continente ou de um país, para que fique muito difícil mesmo das pessoas enxergarem cura, ok?
porque cada lugar, cada país vai estar focado numa doença diferente. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, o Brasil, a gente tem as possibilidades das narrativas da raiva, que da raiva e da toxoplasmose, que são doenças que, de fato, promovem uma alteração comportamental de agressividade, ataque e de mordidas, né, que podem, inclusive, justificar aí, o canibalismo. Então, seria raiva e toxoplasmose cerebral, ok? Que mais? A gente vai ter uma possibilidade no norte de alguma doença vinda do degelo, que é mais uma narrativa também, tudo isso já programado, já tudo pronto, tá? Mas aí vem a narrativa de que já foram isolados, já 4 ou 5 países já declararam que têm isolados alguns micro-organismos primitivos, né, que vieram do degelo, e provavelmente isso na zona norte, na área norte do globo, porque são as áreas mais próximas, né, das condições gélidas, né, ou seja, icebergs vão descongelar e liberar esses patógenos. Então, a gente vai ver isso no norte e, de repente, até no sul, né, no extremo norte e no extremo sul. E aí virão essas doenças que ninguém nunca viu, que não existe nos anais da medicina, porque são doenças, teoricamente, aí de milênios e milênios atrás. A gente tem a questão da narrativa das drogas também, já nos Estados Unidos, eles estão focando em drogas e envenenamento pesado. O envenenamento nos Estados Unidos está muito pesado, com esses acidentes de trens e barcos e sei lá mais o quê, contaminando tudo, contaminando os rios, as terras, o mar. E a gente tem já um mapa, já foram hoje já devem ter sido mais de 60 acidentes graves de materiais radioativos, materiais explosivos, materiais altamente tóxicos, e assim eles também estão inviabilizando a permanência dessas pessoas nessas regiões, porque o ar altamente tóxico, os animais todos morrendo, água impossível de consumir, as pessoas são obrigadas a saírem de suas casas. E aí eles estão transformando esses lugares em cidades fantasmas. E então a gente tem aí, e as pessoas estão começando a apresentar doenças graves. Isso junto com o sistema imunológico, né, deprimido pelas injeções, a gente tem aí um contexto bem grave que a gente não sabe o que vai decorrer da soma desse envenenamento mais o sistema imunológico abalado. As drogas, né, pesadas, ou seja, a liberação em muitos lugares nos Estados Unidos de drogas pesadas fez com que aumentasse demais. Então, a narrativa era liberar para tentar reduzir. Só que isso depende muito da cultura da população. Se, por exemplo, a Europa, por que a Europa tem alguns países que são liberados e os países continuam maravilhosos, tipo a Holanda? Porque existe uma cultura diferenciada da população em que existe um amadurecimento no entendimento do usar drogas, né? Então, você faz, um processo que é passo a passo, que você primeiro tem uma noção da conscientização da população, da maturidade dessa população, para depois liberar drogas. Então, não é simplesmente liberam. E os Estados Unidos eles fizeram isso propositadamente para que houvesse aí uma morte massiva, e não somente a morte também das pessoas, mas que houvesse um aspecto zumbi mesmo dessas pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa está sob o efeito de uma determinada droga, que não são todas, tá? A gente também precisa entender que são determinadas drogas que podem promover uma facilidade no acesso à mente da pessoa, né? E aí essas pessoas acabarem cometendo delitos, cometendo questões. Lembrando que, junto com isso, a gente tem o crescimento da inteligência artificial, desenvolvimento assustador, em que, infelizmente, a inteligência artificial, ela produz provas contra nós. Então, por exemplo, você pode estar sentado na sua casa, vendo
qualquer coisa, né? Cozinhando na sua casa. A inteligência artificial pode copiar o seu rosto, colocar numa câmera, né, numa pessoa que vai cometer um delito, ela coloca o seu rosto naquela pessoa, a sua voz, que detecta através de qualquer coisa, telefonemas, vídeos e afim, coisas que você posta em vídeo, né? Então, ele tem como detectar a sua voz, exatamente o timbre da sua voz. Ele cola o seu rosto numa pessoa qualquer e vai estar ali a prova de que foi você que cometeu aquele delito. Então, isso é extremamente perigoso. Num contexto de um governo autoritário, né? A gente tem que ficar realmente muito preocupado com isso. E não ficar achando a inteligência artificial o máximo, ok? Ela tanto pode servir para o bem, mas hoje a gente já vê que 80% da inteligência artificial vai servir para o mal. Então, também tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a próxima pandemia pode ser qualquer coisa. A narrativa vai ser, de novo, para distrair os profissionais, os cientistas das suas pesquisas, ou seja, eles vão ficar pesquisando coisas que não são a realidade daquele contexto, perdendo tempo e fazendo cortina de fumaça, produzindo mais cortina de fumaça e muitas vezes sem a intenção de promover esse dano, porque eles realmente vão acreditar que é uma bactéria X. Aí imagina o povo que vai ficar estudando o micro-organismo primitivo que nunca existiu. Esse povo vai ficar 20 anos estudando esse troço e não vai entender nada. Por quê? Os danos virão por eletromagnetismo. E isso a gente tem, e como eu expliquei para vocês, como é que vai ser teoricamente comprovado? Por causa dos exossomos, da mesma forma como foi nessa pandemia. Não se isolou vírus até hoje, ninguém viu o vírus, o paciente zero não existiu. Eles disseram, o paciente zero morreu. Morreu e cadê? Ninguém investigou, ninguém fez autópsia, ninguém nada, ninguém teve contato com o que aconteceu na fisiologia, no organismo daquela pessoa que teoricamente morreu porque comeu um morcego. Tem também outra questão, esse teoricamente vírus, ele não é somente de morcego, né? Ele vive em tatus e cobras. Então, existe aí também uma grande teoria bem concisa em relação às cobras. Por isso que proibiram os monoclonais, porque monoclonais são antídotos de veneno de cobra. Então, por que que se falou tanto sobre isso quando o Trump falou que estava fazendo tratamento com monoclonal? Tudo que eles negaram, tudo que eles demonizaram era porque curava, era porque ajudava, porque eram exossomos e eletromagnetismo, ou seja, o que se usou para tratar isso? Corticoide. Até se usou o antibiótico, né, azitromicina, mas por outras questões, não necessariamente as bactericidas, mas por outros contextos de atuação desse medicamento. Ivermectina, que tem bilhões de efeitos no organismo, ou seja, esses medicamentos que favoreciam o combate, né, principalmente o fortalecimento do sistema imune, eles foram combatidos. Por quê? Porque eram a solução para aquele momento. E eles não queriam, eles queriam que aquilo se alastrasse a ponto de virar pânico para que as pessoas clamassem por uma vacina. A vacina era o plano. A pandemia foi criada para que as pessoas pedissem por uma vacina, acreditassem numa vacina, para que eles implementassem, assim, os planos da nova ordem mundial. Foi basicamente isso. Então, não sejam ingênuos, tudo já estava planejado há séculos e começou a ser descrito e programado por volta ali da Guerra Fria. Ok? Programado mais minuciosamente. Então, existem milhões de livros, milhões de tudo. Existem milhões e milhões de relatos de pessoas que trabalharam nesses projetos, que ajudaram a desenvolver esse passo a passo, e pessoas que falaram, e não somente isso, né? Por isso que eu falo, busquem conhecimento e sabedoria, que são coisas diferentes. Então, o que a gente precisa? Tirar esse veneno do corpo e fortalecer o sistema imune, ok? Então, grafeno, ele é um material não metal, ele é feito de carbono, e só que por conta da organização molecular dele, que é uma lâmina muito grande, que consegue se estender a mais de 2.000 metros quadrados,
2.000 metros quadrados, não sei se vocês têm noção disso. Metros quadrados, não são centímetros quadrados, consegue se estender a 2.000 metros quadrados, uma célula, uma lâmina, desculpa, uma molécula. Então, assim, teoricamente, ele é carbono, só que essa organização dele, que é perfeita, ela transforma ele num hipercondutor, num hipergerador e num detentor de energia. Ele conserva energia. Então, assim, para a tecnologia, ele é incrível. Para placas solares, porque ele recebe a placa do sol e consegue reservar ali muita energia, mesmo sendo fininho. Para as televisões gigantescas, o celular, existe um projeto de um celular que é literalmente uma lâmina, e ele é flexível, porque ele é feito de grafeno. Em tudo do futuro vai ter grafeno. Por isso que querem colocar grafeno na gente para que a gente para que a gente tenha essa interface da comunicação com as coisas, né, e o nosso corpo. Só que isso, na verdade, não é para o bem. A gente sabe que não é para melhorar a saúde, não é para dar dados mais rapidamente em relação à nossa saúde, é literalmente para um controle mental. E óbvio também que durante esse processo de teste, que está sendo feito agora, muitas pessoas, infelizmente, vão morrer, porque é o que se faz em laboratório, né? Você coloca alguma coisa para funcionar ali, algumas pessoas vão conseguir se transformar em híbridas e outras no meio do caminho não. Só que o que eles fizeram? Eles incluíram muitas toxinas, não somente pensando em todas as pandemias. Por que que aquele doente psicopata dono da Microsoft fala que agora a gente vai ter muitas pandemias, agora a gente precisa trabalhar muito no mercado das vacinas, porque agora as pandemias serão recorrentes. Por quê? Porque eles já colocaram em todo mundo essas sequências genéticas que produzem toxinas de doenças, né, de bactérias, vírus e fungos e tudo mais, já estão instaladas nas pessoas, e que dependendo da emissão do eletromagnetismo, da intensidade, do foco e do estímulo, dependendo disso, qualquer doença pode surgir. Então, é só assim, então agora vamos ter uma pandemia de Marburg, que também está no código. Não, mas agora vai ser borrélia. Gente, borrélia é da doença de Lyme, também tem na sequência. Não, agora a gente vai fazer a da raiva. Não, agora vamos soltar aqui uma pandemia de fungo. E assim vai ser. Por quê? Porque a indústria perdeu a noção do limite. Ela quer literalmente ganhar trilhões e trilhões e trilhões em cima de doenças criadas massivamente, como se as pessoas fossem completamente estúpidas. Então, assim, as pessoas terem sido completamente ingênuas em uma situação é uma coisa. Agora, vejam a quantidade de pessoas que já despertaram porque viram que todo mundo morreu. Quem não morreu está sequelado, não consegue mais andar, não consegue mais trabalhar, não consegue mais fazer um monte de coisa, e poucas pessoas ainda estão de pé, fora as que estavam bem e morreram andando, né? Mal súbito mesmo, morte súbita. Ou seja, quem não está enxergando isso já está frequenciado mesmo, porque não consegue fazer sinapses, não consegue fazer conexão entre os pontos, e não consegue tirar conclusões com a própria mente, né? Ela depende de um facínora vestido de terno e gravata na frente de uma caixa que emite luzes altamente tóxicas para dizer o que você pode pensar e o que você não pode pensar. Então, o que acontece? A gente vai ter que remover isso, né? É carbono. Muita gente vai dizer, mas isso é um mineral, é carbono. Não, se fosse só um carbono, tudo bem, mas ele é o senhor carbono, que funciona como condutor, e ele emite sinais que ele capta do nosso corpo através das frequências. Ele capta esses sinais e transforma em linguagem binária e emite esses sinais para esse provedor, né? E já está começando a receber esses sinais desse provedor. Esse provedor emite sinais que são também traduzidos do binário para o elétrico e o fisiológico, e assim altera o comportamento das pessoas. Então, a gente vai ter também, infelizmente, um aumento na quantidade de suicídio bizarra, suicídios inexplicáveis. Vai ter também ataques, que já está
tá muito assustador, e a gente está vendo que não, o grande laboratório dos ataques tem sido o Brasil, porque é onde eles mais querem mesmo cortar a gente, e a gente está tendo, por exemplo, na Sérvia, que não acontece nada na Sérvia. Nada, nada acontece na Sérvia. Teve um ataque surreal também numa escola agora essa semana, eu até postei. Vários outros lugares isoladamente, alguns ataques. Tem que ver o que essas pessoas têm em comum com o pessoal do Brasil. A narrativa vão ser os jogos, é claro, mas os jogos, para pensar, existe algo mais manipulador do que um jogo? Então, pessoas que são muito viciadas em jogos, elas são facilmente manipuláveis, e não quer dizer que sejam psicopatas, são pessoas que entregaram ali a mente delas, através de fones de ouvido, Bluetooth, que mede, os criadores já falaram que quando você está com um telefone Bluetooth, joga isso fora. Bluetooth, ele está medindo as suas frequências cerebrais o tempo inteiro. Ele está medindo as suas frequências. Isso é um sensor invasor. Então, elas usam esse tipo de fone, elas estão ali direto, hipnotizadas, não somente pela iluminação e pelos pulsos luminosos, mas também pela mensagem que o jogo diz, que normalmente são jogos muito violentos, que você tem que matar não sei quantas pessoas e por aí vai. E com isso você também facilmente é entregue à manipulação. Então, a gente tem essa questão do grafeno, ele é o senhor dos radicais livres, né? O que é isso? O radical livre a gente se conhece muito, né? Os leigos principalmente, sobre o envelhecimento. Por quê? O que é um radical livre? Um radical livre é uma molécula que fica com a carga energética dela ali altamente atrativa, porque ela perdeu elétron, né? E quando ela entra no corpo, ela vem puxando todos os nossos elétrons, todos os nossos íons, né? Elétrons, que estão ali dando bobeira. E isso faz com que o nosso corpo acabe aumentando a quantidade de radicais livres, porque fica todo mundo com um elétron faltando, e isso vai produzindo questões não somente de danos ao sistema imunológico, danos no processo de regeneração, e no contexto geral, promove o envelhecimento precoce. E o carbono, como ele é muito atrativo, né? Os íons metálicos colam nele, e é o que acontece no Chemical Trails, quando eles liberam grafeno, mais todos os metais tóxicos possíveis, eles teoricamente, na nuvem, né? Na nuvem não, na fumaça deixada pelos aviões, eles ainda não são ativos. O HAARP, que é essa tecnologia eletromagnética, ela vem e ioniza esses metais, e aí esses metais colam no grafeno. E aí é isso que acontece no grafeno dentro do corpo, ele vem atraindo todos os metais presentes no nosso corpo, e não somente os metais, ele também atrai muitos elétrons, né, de outras moléculas circulantes no nosso organismo. Além disso, ele vai alterar, por conta dessa carga elétrica, ele altera o funcionamento das nossas membranas celulares, ele altera a qualidade das nossas hemácias, ele faz com que as hemácias percam, elas têm uma proteção elétrica em volta delas, que é o que faz elas ficarem naquela forma achatadinha, tipo bala soft. Então, aquilo é energia elétrica que faz com que ela tenha esse formato. Ele faz com que ela perca esse potencial de eletricidade, e aí ela não somente pode alterar o formato dela, mas ela altera, ela repele, além disso, né, que é o formato, ela repele outras hemácias. Para quê? Para que elas não grudem. Porque imagina, as hemácias correm no sangue todas juntas. E aí, se elas começarem a grudar uma nas outras, forma o quê? Trombo, um tipo de trombo, né? A gente chama de rolo, digamos assim, rolo de hemácias. E quando ela está saudável, ela tem essa leve repulsão, como se fosse o cobre, digamos assim, né? Então ela repulsa, ela repele levemente as outras hemácias para que as hemácias não grudem. E quando a gente tem radicais livres no corpo, principalmente esse, que é o mestre dos radicais livres, ele altera esse potencial zeta, que é o nome disso, e as hemácias acabam por se unir
porque elas se embolam e vão atropelando umas às outras, e por conta, enfim, de proteínas e várias outras substâncias, elas acabam formando trombos por si só, que a gente chama de rouleau, tá? Então, ele captura elétrons e é o maior radical livre já visto, e a gente tem também já mapeado, né, a metilação que ocorre no DNA, alteração genética, que promove esse envelhecimento, e, além disso, que é uma questão mais física, molecular, que também ocorre. Então, é um conjunto, uma miscelânea, um conjunto de diversos danos presentes numa substância inoculada, né? Só dano, tudo sintético, não há nada biológico, nada, é tudo sintético e tudo focado no dano, não existe nada focado em melhoria de função de nada, em aumento, nada, 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 nada. Então, ele vai ionizando, né, como eu falei, com esses metais presentes, e vai capturando todos os nossos que estão no organismo. Então, quais são os metais já vistos, até não somente em espectrometria de massa, mas também em biorressonância? Alumínio, níquel, tungstênio, cádmio, césio. O césio, que além de ser considerado um metal, ele é radioativo. A gente tem... É demais, é muita coisa. O tungstênio foi pesado. E existe aí uma grande possibilidade de entrar outros metais, até mesmo nobres, tá? Como o nióbio, por exemplo. E o grafeno, ele com isso vai se tornando uma rede totalmente eletrificada. Uma rede eletrificada e condutora de energia eletromagnética. E existem formas também. A gente tem a lâmina do grafeno, que a estrutura dele original é a lâmina mesmo de grafeno, essa que pode se estender até 2.000 metros quadrados. A gente tem o nanotubo de carbono, que também pode ser feita do próprio grafeno, que se enrola e vai se multiplicando, que são esses que a gente vê muito na microscopia, tem muito, esses que são umas cobrinhas, isso é nanotubo de carbono, pode ser também outra coisa, tá? Que daqui a pouco eu falo. E a gente tem as micronanopartículas, porque ele já é um óxido de grafeno, mas no nosso corpo, conforme a nossa defesa vai funcionando, ele vai se oxidando ainda mais e vai se soltando, né? Partes dessa molécula vão se soltando e formando micronanolâminas de grafeno. Essas lâminas tanto servem como lâminas de corte mesmo, como também servem de antenas. Então, ela multiplica a nossa recepção e condutividade de sinais, e isso já é um preparo para o 6G. O 6G já é baseado nisso, nas pessoas sendo as antenas de multiplicação desse sinal. Então, tem que tirar. Tem que tirar. Além disso, vocês têm visto também o hidrogel de carbono. O hidrogel de carbono, não, o hidrogel de grafeno, a mistura dele com polietileno glicol, é o que faz com que ele grude nas células, grude nas estruturas das células, né, como até mesmo a nossa própria molécula de DNA, faz com que ele grude e consiga penetrar sem necessariamente promover um dano de corte. Então, você tem todas as formas presentes. Você tem a macrolâmina, você tem a micronanolâmina, desculpa, a nanomacrolâmina. Por que eu vou dizer nanomacro? Porque é a lâmina reta, normal. Você tem a micronanolâmina, que é a dissolução dele. Você tem o nanotúbulo, né, que é o nanotúbulo de carbono, que é o comprido. Você tem ele no hidrogel, que é o que faz com que ele fique molenga, que vocês já devem ter visto muitas coisas aí pela internet, nem todas são, de fato, grafeno, mas muitas são. Inclusive, foi utilizado para limpar um teste, né, em Israel, para limpar o mar, não deu certo. E aí começaram a encontrar esse troço vivo, se mexendo no mar, inclusive comendo, né? Não comendo, mas capturando animais, e ganhou vida própria, e isso a gente não sabe necessariamente quais são os comandos, né? Se é algo que está sendo comandado para que isso aconteça ou se é algo que fugiu do controle.
Então, isso daí falta ter entendimento sobre isso também. Se o exagero, né, ele é algo que fugiu do controle ou se ele é algo programado. Então, vocês também vão ver essa substância preta, que parece uma geleca, também num aspecto grande, macro, desenvolvido, e também no aspecto micro, que é o que gruda no DNA, na molécula de DNA. Essa substância, que é o hidrogel de grafeno, que usa-se o gel de polietileno glicol, é também um outro contexto que precisa ser avaliado e por isso também precisa ser removido, porque ele por si só pode formar os trombos, pode formar. Ai, gente, nem sei o que dá para dizer, a lista é enorme, o que dá para formar é como se fosse literalmente uma geleca circulando e se movendo pelo corpo. É um slime, né? Tipo isso. Então, a gente tem essas formas, né, de achados do grafeno. Então, é importante saber que a gente está lidando com as frequências e todas essas formas de grafeno são alimentadas por frequências eletromagnéticas, tanto as que a gente emite do nosso corpo naturalmente e sempre emitiu, assim como essas que vêm do meio, que está cada vez mais intensa, porque a gente recebe isso de todos os lados. Então, é importante que vocês entendam que isso serve não só. Isso é a função final, primordial, é o controle, ok? Até chegar no controle, vocês vão ver, melhora na leitura da sua saúde, vai servir para próteses e estentes, vai servir. Agora tem desse. Só pode vir de Satanás mesmo, querendo colocar na odontologia, como se os dentes. As estruturas são extremamente frágeis. Dos dentes. Pelo amor de Deus, gente, o povo já usa metal no dente há séculos, o metal não desgasta por nada, desgasta o dente, né? Metal na boca é complicadíssimo. Era o que a gente tinha, mas depois que a gente desperta, a gente começa a ver que, cara, não é possível, não é possível. Então, são justificativas que só enganam leigos. E enganam profissionais, infelizmente, também, mas profissionais que são leigos na vida. Por quê? Título, pessoal, diploma, diz que a pessoa passou por um treinamento de graduação. Então, aquela pessoa, ela pode ter um estudo muito avançado, uma intelectualidade ali dentro daquele assunto. E agora imagina, se esse assunto é um assunto altamente manipulado, essa pessoa tem diploma em ser manipulada. Agora, depois, quando essa pessoa vai para campo, ou seja, para trabalho, ela começa a ter o que a gente chama de clínica, que é o quê? É enxergar ali no dia a dia o que aquelas técnicas, aqueles produtos promovem na saúde do paciente. E essas pessoas começam a despertar aí, porque elas começam a ver, nossa, mas isso aqui era tão bom, mas tem paciente que depois que eu faço isso, ele fica com aquilo, ele desenvolve não sei o quê, ele entra em depressão, o que será que está acontecendo? E aí a pessoa começa a buscar mais conhecimento fora da graduação, que aí normalmente é o conhecimento desperto, e ela começa a despertar. Não são todos que chegam nesse ponto, infelizmente, mas é por isso que a gente hoje na odontologia chegou aí na biofísica, na nanobiotecnologia, a gente chega na sabedoria, a gente chega em tudo, porque a gente chega na psicologia, porque a gente começa a enxergar que o que a gente pratica no paciente interfere no todo. E quando o paciente começa a perder dentes, a gente vê que também afeta o todo, né? Então, muita gente busca a gente porque perdeu muitos dentes, a gente vê como ela é sofrida organicamente, e quando a gente trata, a gente vê o quanto ela melhora. Então, essa observação é o que nos torna humanos. É por isso que a gente não pode perder essa humanidade. A gente não pode virar robô sistemático que considera que as pessoas sejam robôs. Então, a gente precisa manter essa nossa humanidade. Então, eu já expliquei também como é que funciona, né? Ontem eu mostrei sobre a biofotônica, porque a gente trabalha muito com isso aqui, não somente introduzindo na artéria, a gente introduz na artéria de forma não invasiva informações eletromagnéticas de luz, que não somente pelo aspecto da frequência da onda, né? No caso aqui, vamos colocar uns 680 nanômetros,
que é o vermelho, e com isso a gente induz efeitos altamente benéficos para o paciente. O que, infelizmente, deixou isso aqui um pouco duvidoso? Porque a gente hoje sabe que o grafeno cresce com o espectro de luz visível. Então, isso aqui, teoricamente, é algo que pode fazê-lo crescer. Por isso que eu tenho alertado para simplesmente suspender, né? Continua sendo uma ferramenta incrível, mas é só para a gente entender um pouco melhor, na prática, como é que funciona isso aqui. E no momento em que a gente conseguir remover o grafeno, a gente vai voltar a usar, obviamente. Então, por exemplo, a gente não somente através só da luz, a gente carrega informação desse espectro para as nossas artérias todas, porque o que eu coloco aqui vai circular e eu afeto o pé por conta da circulação sanguínea. E o que eu colocar entre essa emissão de luz e o meu tecido, eu também envio para dentro do corpo, como, por exemplo, eu expliquei para vocês a procaína. Se eu quiser introduzir na veia, de uma forma segura, a prata coloidal, eu coloco isso aqui num vidro cristalino, transparente, isso aqui é prata coloidal, e emito a luz em contato com o tecido. Tá? Não é esse vidro, é um vidro transparente sem rótulo, tá? Óbvio, estou só dando uma ideia. E aqui eu coloco na minha mesma artéria. Eu vou emitir para dentro da minha artéria prata coloidal através da luz. É a informação da prata. É como se a gente estivesse trabalhando aí com uma espécie de homeopatia luminosa. É a informação. O que é homeopatia? Homeopatia é só a informação daquela substância. O corpo só precisa da informação, ok? Então, a gente emite a informação. E assim, se por acaso uma pessoa louca, maquiavélica, quisesse introduzir uma substância altamente perigosa e venenosa, ela poderia pegar um feixe de luz ou de emissão eletromagnética, colocar aqui as informações desse veneno e emitir. A diferença é que isso aqui, a potência disso aqui tem que ser direta na pessoa, porque é potência. Agora, a partir do momento que ela tem um gerador, digamos assim, de uma potência eletromagnética altamente, de um alcance altamente intenso, ela consegue emitir todas as doenças possíveis para uma população inteira. Então, é assim que a gente vai entender como é que funcionam as frequências na disseminação de doenças. E da mesma forma que eu mostrei para vocês, que a gente sempre usou isso aqui para o bem, não é só o laser, tá? Os profissionais mais evoluídos em conhecimento e sabedoria, eles utilizam muitos equipamentos que emitem frequências do bem. E são esses equipamentos que fazem com que a gente comece não somente a entender melhor a questão da frequência, tanto para a saúde como para a doença, mas que fazem a gente enxergar que esse mundo já é realidade há muito tempo, ok? O mundo das frequências. Então, a partir do momento que a gente também é apaixonado por equipamentos emissores de frequência, a gente começa a entender melhor como é que funciona essa realidade, tá? Então, aqui, isso aqui é o que a gente já estava fazendo, que eu comentei com vocês, é porque isso aqui também é para os meus alunos, né? Então, a gente já vinha fazendo, eu já falei para vocês, tudo que a gente estava já utilizando para redução da cascata inflamatória, como eu falei, NAC com bromelina, natoquinase, a ivermectina. A ivermectina é bom a gente substituir hoje por quercetina, porque a ivermectina abre barreira hematocefálica também, se bem que a barreira hematocefálica, para quem está recebendo isso há tanto tempo, já está aberta demais. Então, um a mais ou a menos, mas enfim, é importante que vocês saibam. E calamidade pública, né? É importante que vocês também sejam seus próprios médicos, é importante que quem tenha recurso busque ajuda profissional. Mais uma vez, eu vou indicar, mas ainda não sei como eu vou fazer isso para que seja uma indicação direcionada, né, e segura. E é importante que tenha um profissional, mas é importante que vocês também saibam se cuidar por conta própria. E quem não tiver acesso a profissional, não ser
excluído, né, dessa situação. Então, na calamidade, a gente vai intervir, considerando as frequências, né? A gente tem eles têm um arsenal surreal de emissão de frequências, todo mundo sabe disso, a própria tecnologia HAARP é uma estação gigante no Alasca e ela pega os 360 graus, tá? É uma estação que ela pega direitinho os 360 graus do planeta. Ela consegue pegar e atingir a cada grau, a cada 1 grau, ela consegue atingir. Além de todas as antenas 4 e 5G instaladas já no planeta Terra, os satélites, os radares, os equipamentos que a gente tem dentro de casa, e pronto. Então, assim, a gente precisa realmente entender como é que isso vai funcionar daqui para frente. Então, o raciocínio é o seguinte, que eu quero que vocês entendam. Primeiro, proteção. Tem que ter proteção. Sem proteção, não adianta você desintoxicar, porque você vai estar suscetível da mesma forma. Segundo, remoção. Mesmo. Depois, neutralização, já expliquei, porque você vai ter recontaminação. Então, a gente vai remover para zerar o terreno biológico, né? Deixar ele limpo de novo, mas no dia seguinte você já vai ter contato, já vai ter o gotejamento lá de grafeno dentro do seu terreno biológico, do seu barril. Então, você tem que aprender a neutralizar isso até uma próxima possibilidade de você remover de novo. Depois da neutralização, a gente vai fazer quelação de metais, que vem junto também, que pode vir até depois da remoção, pode vir a quelação de metais e depois a neutralização. O que é quelação de metais? É manter sempre essa bateria desligada. Como eu falei, esses íons metálicos, eles grudam no grafeno e transformam ele numa bateria. E justamente a bateria é para a gente emitir os sinais. Então, enquanto a gente não está com a bateria desligada, a gente continua recebendo sinais. Se esse grafeno estiver no corpo, lógico, a gente vai ficar recebendo sinais e sinais de comando. Só que para a gente poder emitir sinais para esse provedor, a gente precisa da bateria ligada. E o que faz a bateria funcionar? Esses íons metálicos conectados ao grafeno, que são os metais pesados que a gente tem no corpo, tantos que a gente já tinha ao longo da vida, alumínio principalmente, mas os que vieram na inoculação, né, e os que vêm no chemical trails. Ou seja, todo mundo está exposto a isso. Depois disso, a gente vai fazer desinflamação, que eu sei que está todo mundo fazendo já desde o início, desinflamando, mas a gente vai fazer desinflamação. Depois, desinfecção de micro-organismos reais, desparasitação, regeneração de todo o tecido que foi danificado e depois a suplementação. O que eu vou ensinar para vocês aqui? O que está em amarelo. Então, é proteção, remoção, neutralização e quelação de metais. Desinflamação e suplementação, pode ser que eu dê uma coisa bem superficial aqui para vocês, porque isso precisa de profissional, não tem como. Para vocês suplementarem, a gente precisa saber o que vocês têm de deficiência. Então, aí exige uma avaliação individualizada. Mas eu vou colocar aqui um contexto, provavelmente vou colocar um contexto geral, tá? O que não pode faltar. E principalmente transformando também esses suplementos em alimento para quem não puder comprar suplemento. E o que está em azul realmente é só para profissional, não tem jeito, que é a desinfecção de micro-organismos reais, desparasitação e regeneração. Desparasitação muita gente consegue fazer em casa, com tintura, enfim, tem a farinha de semente de abóbora, mas é importante ter acompanhamento profissional, tá, gente? Mesmo que você faça por conta própria, é importante porque existem muitos sintomas, muitas reações durante o processo, então é importante você ter acompanhamento profissional. E a regeneração, que aí não tem jeito, a regeneração é para o profissional. Então, o que eu coloquei aqui para vocês na proteção, que pode ajudar nessas questões que não dá para ensinar para vocês todos, né? Porque vocês não são profissionais de saúde. O GANS é uma coisa que pode ajudar muito na questão da desinfecção, da regeneração e por aí vai. E outras coisas também, como a própria essa suplementação geral, tá? É importante saber que a gente enxugou o máximo para que não ficasse aquele excesso, aquela necessidade de suplementação, e muitas vezes todo mundo com o fígado já acabado, né, por excesso de medicamento, e acaba sendo um tiro no pé.
Então, isso tudo vocês têm que observar. Mais uma vez, vocês vão assistir essa aula pelo menos umas 3 vezes antes de virem tirar dúvidas, por favor, tá bem? Vamos focar e ganhar tempo, isso que importa. Então, primeiro nível de proteção, como eu falei para vocês, é proibido usar micro-ondas. O micro-ondas é uma das radiações mais perigosas que existem, porque ela transforma o seu alimento deixa de ser alimento. A molécula do alimento, ela se transforma a gente chama é como se fosse uma alteração, ela não perde a conformação, ela perde o formato, né? Tipo assim, é uma molécula assim, e depois do micro-ondas ela fica uma molécula assim. Aí uma molécula assim não é reconhecida pelas suas células. Então você vai se alimentar e aquilo não vai ser aproveitado, porque ela não vai entrar na célula, ela se transformou numa molécula que não existe na natureza. Então você destrói o alimento, qualquer alimento é destruído nutricionalmente falando, quando ele é colocado no micro-ondas. Se você usa micro-ondas com alguma coisa de plástico, Tupperware, prato de plástico, pior ainda. Você está liberando um veneno chamado fitalato e bisfenol. São 2 venenos ultravenenosos que você está liberando na sua comida. Principalmente, digamos, então, os pobrezinhos dos bebês e das crianças. São venenos totalmente cancerígenos, totalmente... horrível. Então, não use micro-ondas. Ah, mas o que eu vou usar? Gente, o sistema está sempre querendo facilitar a sua vida para que você compre os venenos deles. É todo cavalo de Troia. O que vai fazer as pessoas comprarem? Facilitar a vida, porque todo mundo hoje é preguiçoso. A pessoa é incapaz de acender uma luz. Alexa, acenda a luz. Gente, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. Alexa, liga a televisão. Hum, Não tem como, desculpa, não tem como. Então, é sempre no intuito de facilitar até demais, até você se tornar uma pessoa inútil, e, e é isso que eles usam como propaganda. Então, micro-ondas, não usem. Outra coisa, ele não somente torna o seu alimento algo tóxico, mas as ondas que ele emite, mesmo que você não esteja na cozinha, fazem o grafeno crescer em velocidade master. O grafeno que está dentro de você. Cuidado com as luzes do espectro de 375 a 800 nanômetros. Postes de LED, luz da televisão, luz normal, todas as luzes, tá? Cuidado. Então, enquanto não for necessário, não se expor tanto. Ou proteger os olhos. Existem óculos que têm essa proteção contra essas luzes. Evitar ficar parado embaixo de poste de rua, principalmente na rua, e por aí vai. A Alexa, não vou nem comentar. A Alexa, além de ser para transformar você numa pessoa inútil, ela é uma espiã do sistema dentro da sua casa. Ela sabe a hora que você chega, a hora que você sai, ela sabe o nome de todo mundo, ela sabe o ar que você respira, ela sabe a comida que você come, ela sabe tudo a seu respeito. Ela sabe até a sua identidade, suas senhas, ela sabe tudo. Smartwatch. Gente, o smartwatch precisa ir para o lixo também. Ele emite uma luz invisível o tempo inteiro, uma luz pulsante. Que tem uma pesquisa, tem um vídeo que eu vou colocar aqui, que mostra que a luz pulsante. Lembra que eu falei que essa luz aqui, quando a gente liga, a gente consegue atingir o pé, a gente atinge o cérebro, porque essa luz vem caminhando pela circulação. Não necessariamente em forma de fonte luminosa, mas a informação dessa luz. Só que o smartwatch, ele libera uma luz de pulso contínuo, que quando você consegue capturar, você vê a luz pulsando no rosto, tanto uma verde, que também pisca, como a vermelha, ou seja, a gente consegue ver no rosto a luz que está pulsando escondida, e é uma luz que não aparece, é uma luz que é propositadamente invisível. E essa luz, obviamente, para poder capturar os seus dados, né, biométricos, tipo pulsação, pressão sanguínea e por aí vai, com essa desculpa de capturar,
o que você está liberando, ela está já recebendo sinais do seu corpo, da sua saúde, e, obviamente, também estimula o crescimento deste lixo que está dentro da gente. Bom, neutralizar as fontes de energia eletromagnética, então, por exemplo, celular, computador, televisão, geladeira, micro-ondas, nem adianta botar selo, porque é muito mais forte que isso, mas esses selos vão ajudar muito você a neutralizar essa fonte de energia que sai de dentro da sua casa para você, né? Não está necessariamente da rua. E filtrar a água. Como é que você vai filtrar a água? Pode ser do filtro de barro com carvão ativado, a vela, né, de carvão ativado, pode colocar prata coloidal, como vela, tá, de filtração. Você pode colocar várias coisas, até a água Kangen, que é o filtro Kangen, que é realmente muito mais caro, mas é uma excelente ferramenta, né? E como a gente conversou ontem, infelizmente, o que era de graça, a gente precisa, infelizmente, investir um bom dinheiro para poder ter algo de qualidade, porque é tudo intoxicado, e mesmo que não seja de qualidade, tem que pagar de qualquer jeito. Por exemplo, a água deveria ser de graça, a energia deveria ser de graça, porque tudo isso é abundante na terra, né? Enfim. Então, filtrem a água. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um filtro. Ferva a água e coe. Ferva e coe naqueles filtros de café, de pano, tá? Filtro de café de papel também é um grande problema e também alguns aqui tem grafeno, é possível que o de vocês também tenham. Lembrando que tudo que eu posto que tem grafeno é da Europa, alguns sim são da Colômbia, do Chile, mas é porque o pessoal de lá também está fazendo, e em breve nós teremos as informações do Brasil. Então, evitem me perguntar o que eu acho do anestésico tal do Brasil, do suplemento tal do Brasil, porque enquanto ninguém olhar no microscópio, eu não sei. Por isso que eu também dei o link do grupo onde tem todas essas imagens para que vocês olhem, né? Quer saber o que que tem? Vai você lá e olha, tá bem? Vai você e olha, porque imagina, olha como é que eu trabalho, eu estou ajudando vocês todos, eu estou fazendo reunião para viabilizar o máximo de coisas possíveis para que as coisas se tornem mais baratas, eu estou unindo o mundo inteiro, não estou falando isso como, eu sou, não é presunção não, eu estou falando que o meu tempo está muito dedicado a isso. Então, por favor, usem vocês o tempo de vocês também para fazer as próprias pesquisas, principalmente com as bases que eu estou dando das minhas fontes, né? Então, quando eu dou a fonte do grupo do microscópio, entrem lá. Quando eu dou a fonte do site do grupo do microscópio para vocês estudarem, entrem lá. Quando eu dou fonte, entrem e estudem, porque vocês ficam me fazendo perguntas que eu já falei em aula, já falei em live, já falei aqui, já coloquei informação aqui, aí vocês vão me perguntar a mesma coisa no privado. Eu não vou responder. Perguntas que já foram respondidas no grupo, ou em aula, ou em qualquer dado que eu já tenha fornecido, eu não vou responder. Então, responsabilidade de vocês. Entrem no meu Instagram, assistam todas as aulas, pelo menos a partir da primeira do Caio Salvino, ou da anterior do Caio Salvino, que está no link dele, está no Instagram dele. Leiam todo o conteúdo desse grupo, todo o conteúdo anterior, Telegram, fica tudo disponível, você pode entrar. Antes a gente tinha outros assuntos também muito relacionados a neuro, né? Mas não basicamente, e também muitos em relação a problemas vacinais, né? Mas não necessariamente tão diretos como a gente está fazendo hoje. Então, façam o dever de casa. Eu não vou parar o que eu estou fazendo para poder responder coisas que eu já falei, tá bem? Então, basicamente isso. Agora, vamos aos metais diamagnéticos. Também já expliquei bastante sobre o ouro, prata e cobre. Eles transformam energia elétrica em energia limpa e a parte magnética é repelida. Então, eletromagnético são duas forças. Tem a força elétrica e a força magnética. A força elétrica circula no metal e é transformada e emitida para o seu corpo de uma forma limpa. Por isso que ele tem também aspectos fisiológicos muito positivos, de melhora daquele potencial zeta das hemácias que eu comentei. Ele ajuda as hemácias a manterem
essa repelência entre uma e outra. Ele ajuda muitas coisas mesmo fisiológicas, porque ele purifica essa energia que chega. E o que o seu corpo recebe é muito positivo, tá? E a parte magnética, ele repele levemente, que você só consegue enxergar essa repelência quando o cobre ou o ouro, a prata é muito grande. É muito grande, aí você vê que existe uma repelência. Mas quando é um material muito pequeno, fino, você não consegue ver, você só vê claramente que não atrai, tá? Não existe atração entre o ímã e esses metais. E por que o cobre? Porque o cobre é barato, gente. Entre ouro, prata e cobre, o cobre é barato. Se eu dissesse, cubram-se de ouro, pô, quem é que ia ter a possibilidade? Então, o cobre é possível, o cobre você pode pegar. Tem aqui coisas velhas em casa que não funcionam mais. Cafeteira elétrica que não funciona. Ventilador elétrico que não funciona. Qualquer coisa elétrica que não funciona, abre, porque tem os fios de cobre dentro, tá? Eu posso comprar, ótimo. Vai lá e compra. A gente obteve a informação que nada no Brasil mais é puro. Cobre puro, na Europa também não. Mas existem ainda algumas peças de cobre puro, até mesmo para circuito elétrico, tá? Então, busquem pelo cobre puro. Como é que vocês vão ver? É só testar. Não sendo magnético, tá tudo bem, tá? Usem. O importante é que vocês usem. Eu tenho ouro e prata. Posso usar? Pode, óbvio. Você só tem que tomar cuidado com o assalto, tá? Isso também é claro. Então, vocês podem usar o cobre em vocês, que é o ideal, usem na cabeça, tá? Pode ser em forma de arco, pode ser chapéu, cubram, coloquem ou costurem plaquinhas de cobre de 1 por 1, né? 1 centímetro por 1 centímetro, tem umas plaquinhas quadradas de cobre. Você pode costurar no chapéu, uma bem aqui no centro, uma aqui, né? E circula. Você pode passar os fios por dentro do chapéu, na trama, para também não ficar agarrando no cabelo. Você pode passar o fio por dentro dos arcos, dos diademas, né, das tiaras que você possui. E agora eu vou mostrar o porquê dessas localizações. Então, vamos lá. Aqui, ó. A gente precisa proteger essas áreas mais nobres do nosso corpo, que é por onde não somente a gente recebe muita energia, a gente recebe mesmo energia por esses pontos, mas como a gente também emite muita energia por esses pontos. Então, por exemplo, o pulso, a gente emite muita energia e recebe. Então, é importante proteger com pulseiras, ok? Aqui, esses 2 pontos na cabeça é muito receptor e emissor, então, por isso, chapéu ou gorro, ou até tiara, tá? Mas a proteção ideal seria gorro ou chapéu, ou boné também. Então, proteger esses lugares. Aqui, a gente protege com cordão. E o que é interessante, por exemplo, usar 2 cordões, se possíveis. Um protegendo mesmo, como se fosse uma gargantilha. E o cordão com um pingente que vai ficar bem nessa região de VC17, onde está aqui. VC17 é um ponto de acupuntura, tá, gente? Bem na região central mesmo, onde a gente tem essa saída de energia que refere-se ao coração. Normalmente a gente pode medir isso na altura dos mamilos, tá? Tanto para homem como mulher, sendo que a mulher pode estar um pouquinho caidinho, o mamilo, né? Mas é uma região que normalmente até dói, você põe o dedo e dói. Ali é um fluxo de energia muito forte. Então, o que eu sugiro? Uma gargantilha um pouco mais espessa para ficar protegendo essa região, que é o VC22, né? Que é um ponto de acupuntura também, mas é muito... enfim, depois, esse é outro aprendizado. E o cordão penduradinho com um pingente protegendo essa região do coração. Aí pode ser chungita ou amazonita, né? Amazonita verde e a chungita preta. E, enfim, e usar essas duas proteções. Para o umbigo, cara, o umbigo é muito intenso a recepção de energia, muito. Então, aí eu sugiro, para quem puder, uma fivela de cinto é o suficiente. Você pode colar uma placa de cobre, que normalmente é 1 por 1, na altura do seu umbigo, e aí você não colar no umbigo, perdão, deixa eu me explicar melhor. Você usa para poder fazer cinto.
Então, você coloca a placa de cobre no umbigo e coloca o cinto por cima. E aí você dá um jeito de costurar essa placa no cinto e você fica sempre usando esse cinto, tá? Muitas vezes pode ser o botão de cobre de uma calça que casa direitinho com o seu umbigo, uma faixa, digamos assim, um cinto que seja aquele cinto de elástico, né? Você já pode também colocar ali uma plaquinha de cobre, fininha mesmo, maleável, mas só para proteger o seu umbigo. E que mais? Pode ser cinta, mulheres que usam cinta, já deixa preparadinho ali uma placa de cobre que vai lavar também. Você pode tanto tirar toda vez que for lavar, ou pode deixar, se você colocar por dentro da cinta, você pode deixar essa placa de cobre e, enfim, e para lavar, mas lavar com segurança, né? Tentar lavar a mão. E, assim, é obrigatório? Não, mas eu indico, tá? Deixar a plaquinha de cobre aí também, porque é um ponto onde a gente recebe muita energia, demais, demais, demais. É um ponto que a gente usa muito na terapia neural para eliminar traumas, tá? E é batata o negócio, funciona muito bem. E os pulsos, as pulseiras resolvem. Relógio, smartwatch, joga fora. E se você gosta, depende muito de relógio, você pode também colocar uma coisinha de cobre no relógio, no fecho do relógio, tá? Que vai ficar assim nessa região, também funciona além da pulseira, ok? Então, cabeça, óbvio, porque vai ser o lugar do comando, o coração, óbvio, também, porque a gente precisa, é o primeiro campo de energia, né? O campo de energia mais forte eletromagnética do nosso corpo, é essa região aqui do coração. E o computador, tanto receptor como emissor de energia eletromagnética, é o cérebro. Então, a gente vai proteger. Pulso, porque libera muita energia, e aí a gente se torna o quê? Um chamariz, né? Ou seja, a gente vai emitir muita energia pelo pulso, não é que a gente já emite, sempre emitiu, né? Tanto que na termografia a gente vê muito a questão do pulso. E o umbigo, gente, é sabidamente, tá? Um receptor de energia muito, muito intenso. Agora aqui exemplos, tá? Exemplos, ó, para cabeça, pode ser gorro. Isso tudo aqui, ó, é radiação, smart, eletromagnético, proteção, assim que vocês vão procurar no Mercado Livre ou em empresas especializadas, é até mais seguro. A empresa especializada nisso, ela vai te assegurar que esse negócio é ok, né? Mas é mais interessante você comprar da China, como, por exemplo, eu botei um exemplo aqui, é muito mais seguro do que você comprar direto da China, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, radiação, proteção em relação à radiação eletromagnética, aqui 5G, proteção de 5G. Então, ó, tem capuz, gorro, turbantezinho, gorro também, tem roupa. Então, essa aqui é roupa de fio de prata, então vai ter blusa, vai ter calça, tem pijama, tem manta, tem tudo que vocês possam imaginar tem já para proteção. Mas aí, o que que eu indico vocês? Eu indico que vocês protejam principalmente esses lugares, porque talvez comprar uma roupa toda de prata... Ah, interessante isso aqui você botar por baixo da roupa, né? Não é essa sair toda prateada, mas interessante a roupa, né? Porque os gorros são discretos. Mas o interessante é você colocar isso por baixo de uma roupa, né? Como se fosse uma segunda pele. Então, você proteger os lugares mais importantes, porque também, senão, fica talvez muito caro e nem todo mundo tenha condições de usar. Aqui, ó, os pingentes. Esse aqui é de orgonite, que também serve porque envolve cobre e pedras que filtram também essa energia eletromagnética, e a chungita é a número 1. A chungita é uma das mais indicadas mesmo para proteção de energia eletromagnética. E aqui tecidos, gente. Tecidos para você fazer o quê? Fazer cortina para proteger na janela, fazer, de repente, por exemplo, moro em cima, na frente de uma antena, faz um forro como se fosse um papel de parede, forra a parede e usa cortina. E aí tem, ó, esse aqui é de cobre, esse aqui é de prata, tela de Faraday, vocês vão ver também, é um tipo de proteção, tipo uma gaiola de Faraday, que repele mesmo, né? Comprovadamente. Então, aqui, ó, tela de Faraday, porque você pode fazer a sua casa, forrar a sua casa toda como se fosse uma espécie de gaiola de Faraday, entre aspas. E ao invés de botar papel de parede, você coloca isso aqui, tá bem? Aqui, ó, tecidos de blindagem, de fibra de prata também, para você pode colocar, sei lá, na cabeceira da cama, pode usar como manta.
ok? Cortinas, mais uma vez, e por aí vai. Criatividade todo mundo tem. Aqui, ó, mais uma de cobre, proteção de tela eletromagnética, blindagem de tela de Faraday. Então, se tiver escrito Faraday, também é uma proteção eletromagnética, vocês podem até pesquisar, tem muito a gaiola de Faraday, que é uma das formas de a gente proteger também dessa radiação, tá? Agora, sobre as frequências. Eu acho que eu vou cortar essa aula e fazer uma segunda aula, tá bem?